E aí, gurizada, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo que é uma forma de exercício, de trabalhar listening, writing e tudo mais em inglês, in English. Hoje eu estou aqui com um daily routine, né? Uma rotina diária da Sarah, o nome do textinho, né? É tipo de um textinho. É Sarah's Daily Routine. Então, como vai funcionar? Primeiro eu vou ler todo o texto, vocês vão tentar compreender o que eu estou falando. Aí então eu vou ler mais uma vez, mas mais pausadamente, para quem não conseguiu entender, quem sabe mais pausadamente consiga entender, né? Depois eu vou ler frase por frase e dar um tempinho para vocês tentarem escrever. Então peguem já um papel e uma caneta para depois tentar escrever o que eu estou falando, tá? E no final eu vou mostrar, né, para vocês no vídeo o texto escrito, tá? Para vocês conferirem se escreveram certo, se entenderam as palavras corretamente, se escreveram corretamente, e vou falar também um pouquinho sobre a tradução, algumas dicas, algumas coisas. Então, primeiro eu vou ler normalmente. Sarah's Daily Routine. I'm Sarah and I live in London. I work for a radio station. I love my job because every day is different. Every weekday I wake up at 4:30 in the morning because the program starts at 6 o'clock. I get up, I have a shower, and then I get dressed. I do not eat breakfast until 8 o'clock. I leave my house at 5 o'clock and I usually catch the bus. On Fridays, I get home at 3 o'clock in the afternoon and I relax. I like to watch the television or read a book. On Friday evenings, I like to go for a drink with my friends, although sometimes I am very tired. On Saturday morning, I wake up at 10 o'clock and I read the paper. At 12 o'clock, I have lunch. Usually, I eat a sandwich. In the evenings, I like to go to the cinema or theater. On Sundays, I go to my mom's house. She lives in London too. We usually have lunch together. Sometimes my sister goes to my mom's house with her children. I like playing with my niece and nephew. On Sundays, I usually go to bed at 8 o'clock. Ok, gente, vou ler mais uma vez, mais pausadamente, para ver se agora vocês conseguem entender melhor o que não haviam entendido anteriormente, ok? Sarah's Daily Routine. I'm Sarah and I live in London. I work for a radio station. I love my job because every day is different. Every weekday, I wake up at 4:30 in the morning because the program starts at 6 o'clock. I get up, I have a shower, and then I get dressed. I do not eat breakfast until 8 o'clock. I leave my house at 5 o'clock and I usually catch the bus. On Fridays, I get home at 3 o'clock in the afternoon and I relax. I like to watch the television or read a book. On Friday evenings, I like to go for a drink with my friends, although sometimes I am very tired. On Saturday morning, I wake up at 10 o'clock and I read the paper. At 12 o'clock, I have lunch, go to a sandwich. In the evenings, I like to go to the cinema or theater. On Sundays, I go to my mom's house. She lives in London too. We usually have lunch together. Sometimes my sister goes to my mom's house with her children. I like playing with my niece and my nephew. On Sundays, I usually go to bed at 8 o'clock. Okay, guys, so now I will tell you the story again and you can write it down. Então, agora, pessoal, eu vou repetir a história e vocês, ou a rotina da Sarah, né? E vocês vão escrever, tentar escrever para depois a gente corrigir e ver se vocês escreveram certinho. Então, eu vou falar frase por frase e vocês tentem escrever. Vou dar um tempinho a cada frase para vocês escreverem, ok? Vamos lá! I'm Sarah and I live in London. I work for a radio station. I love my job because every day is different.
Every weekday, I wake up at 4:30 in the morning because the program starts at 6 o'clock. I get up, I have a shower, and then I get dressed. I do not eat breakfast until 8 o'clock. I leave my house at 5 o'clock and I usually catch the bus. On Fridays, I get home at 3 o'clock in the afternoon and I relax. I like to watch the television or read a book. On Friday evenings, I like to go for a drink with my friends, although sometimes I am very tired. On Saturday morning, I wake up at 10 o'clock and I read the paper. At 12 o'clock, I have lunch. Usually I eat a sandwich. In the evenings, I like to go to the cinema or theater. On Sundays, I go to my mom's house. She lives in London too. We usually have lunch together. Sometimes my sister goes to my mom's house with her children. I like playing with my niece and nephew. On Sundays, I usually go to bed at 8 o'clock. Espero ter dado tempinho suficiente para vocês. Eu vou ler mais uma vez para caso vocês tenham deixado algum espacinho, alguma palavra em branco e queiram que eu repita para vocês conseguirem escrever ou para conferir o que vocês já escreveram se tá certo mesmo. Então vamos lá. Sarah's daily routine. I'm Sarah and I live in London. I work for a radio station. I love my job because every day is different. Every weekday, I wake up at 4:30 in the morning because the program starts at 6 o'clock.
I get up, I have a shower, and then I get dressed. 8 o'clock. I leave my house at 5 o'clock and I usually catch the bus. On Fridays, I get home at 3 o'clock in the afternoon and I relax. I like to watch the television or read a book. On Friday evenings, I like to go for a drink with my friends, although sometimes I am very tired. On Saturday morning, I wake up at 10 o'clock and I read the paper. At 12 o'clock, I have lunch. Usually, I eat a sandwich. In the evenings, I like to go to the cinema or theater. On Sundays, I go to my mom's house. She lives in London too. We usually have lunch together. Sometimes my sister goes to my mom's house with her children. I like playing with my niece and nephew. On Sundays, I usually go to bed at 8 o'clock. Gente, é isso. Agora eu vou colocar o textinho aí na tela para vocês conferirem, né? E enquanto vocês vão conferindo e tal, eu vou falando sobre a tradução e algumas dicas para vocês sobre como formular a frase, coisas que podem ser escritas de outro jeito, como pronunciar, essas coisas. Então, Sarah's daily routine, sabemos que quando a gente tem um possessivo com alguma pessoa, eu não vou dizer the daily routine of Sarah, eu digo Sarah's daily routine. O genitive case, que não... se nesse momento que vocês estão assistindo já tiver um vídeo sobre genitive case no canal, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Se não, quando tiver, eu linko, ok? Vamos para a primeira frase. I'm Sarah and I live in London. Então, eu sou a Sarah e eu moro em Londres, né? É live, cuidado para não falar live. Live é quando é ao vivo, tu compra um DVD, Shakira live, a Shakira ao vivo, então é diferente. O in eu vou usar para cidades, estados, países, continentes, eu uso in. E o I'm tá contraído I am, né? I'm Sarah, ok? Lembrem-se que no inglês não tem o som anasalado, então eu falo I'm, eu não vou falar I'm, que nem a gente fala em português, né? Tipo marrom, se fosse marrom, eles iriam falar marrom, ok? I work for a radio station. Então, eu trabalho para uma estação de rádio. Olha lá. In a radio station, em uma estação de rádio. For a radio station, para uma estação de rádio. Ou se for o nome da estação específico, eu posso dizer I work for... no caso aqui na minha cidade tem a Rádio UX, né? Então, I work for Radio UX, ou UX Radio Station, enfim. Que eu trabalho para aquela estação de rádio, ou eu digo I work at UX Radio Station, ou UX Station, enfim. Que daí eu trabalho na UX, quando não é um nome geral, que é um nome específico. Mas eu já vi também gente usando I work at a radio station, ao invés de in a radio station, para lugares gerais, como hospital, escola e tal, sem usar o nome. Mas o mais comum e correto seria o in, quando é nome geral. I love my job because every day is different. Então, eu amo meu trabalho porque todos os dias são diferentes. Primeira dica, o because, pode ser because ou because. E lembrando que ele é para resposta. Se fosse um porquê na pergunta, eu usaria o why, tá? E every day, todos os dias. Ah, mas por que não tá no plural se é todos os dias? Porque quando eu uso every e alguma coisa depois, ela não precisa estar no plural. Já fica automaticamente no plural. Então, every day, every week, every month, eu não preciso colocar no plural, ok? Por que eu usei o verbo to be is ali? Porque o everyday, né, o trabalho, enfim, é tudo it, né? Mas aqui tá falando do que todos os dias são diferentes. Mas enfim, seja todos os dias ou seja o trabalho, é is, porque é como se fosse it. It is, ok? Every weekday, todos os dias, dias úteis, dias de semana, enfim. I wake up, eu acordo, wake up. Don't wake me up, 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 É um phrasal verb, né? Que junta um verbo e uma preposição e fica um significado, uma expressão. Um phrasal verb, né? At 4:30.
4:30, deixo linkado aqui o vídeo dos horários que eu havia feito, né, antigamente nesse canal, que é 4:30, metade passada as 4, 4:30, in the morning, né? Eu falei da tarde? Era de manhã, né? 4 da manhã, Jesus, pensei que era 4, só podia ser da tarde, só que não, é de manhã. Então, para especificar, vocês têm que usar ou o AM, né, que é antes do meio-dia, ou PM, após o meio-dia, ou in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ok? Because the program starts at 6 o'clock. Então, program se escreve assim no inglês britânico, mas se fosse o inglês americano, ia ser só, vou colocar aí para vocês verem, tá? Starts, porque o programa é uma coisa neutra, é como se fosse o it, o he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Vocês devem ter aprendido, não é mesmo? O simple present, que eu uso eles no plural, entre aspas, né? Então, por isso starts e não start. At 6 o'clock. Quando eu tenho algum compromisso, alguma coisa, eu uso at pro horário, tá? E se fosse o horário do momento, por exemplo, what time is it? Aí tu diz, it's 6 o'clock. 6 o'clock não, 6 o'clock, né? E o o'clock é quando eu uso pra hora cheia. Eu posso dizer it's 6 o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock. O o'clock eu nunca posso usar pra hora quebrada, ok? Com minutos. I get up. Então, get up é tipo aquele wake up. É um phrasal verb que significa levantar-se, né? Eu me levanto. I have a shower. Pode ser I have a shower, I take a bath. Enfim, eu tomo um banho. And then I get dressed. Get dressed é uma expressão, vestir-se, ok? E esse then significa então. Então, eu me visto. I do not eat breakfast until 8 o'clock. Então, I do not, eu podia abreviar e usar I don't também, né? Eat breakfast, vocês devem ter aprendido na escola que eu uso have breakfast, have dinner, have lunch, e até tem essa expressão na hora do almoço ali, ela vai usar o have. Mas às vezes as pessoas falam eat breakfast, eat lunch, eat dinner. E quem sou eu para dizer que está errado, né? Se eles estão dizendo que é assim. Mas o normal seria I do not ou I don't have breakfast, tá? Mas também eat breakfast, que é comer. Until, até, né? 8 o'clock. Aí olha como eles pronunciam, né? 8 o'clock, 8 o'clock. Eles pronunciariam assim, until 8 o'clock, ok? I leave my house, eu deixo a minha casa, ou seja, eu saio da minha casa, né, para ir fazer o que eu tenho que fazer, às 5 horas em ponto, e eu geralmente, usualmente, normalmente, pego o ônibus. Então, catch the bus, pegar o ônibus. On Fridays, dias da semana, sempre com letra maiúscula e sempre com a preposição on na frente, ok? I get home, então eu chego em casa, né? At 3 o'clock, então às 3 em ponto da tarde, in the afternoon, que eu poderia dizer também at 3 o'clock p.m. ou simplesmente mais comum seria at 3 p.m., tá? Porque eles gostam da praticidade, né? Eles não vão querer falar o'clock p.m., tudo, né? O mais complicado possível, né? Apesar de que aqui tá bem complicado, porque 3 o'clock in the afternoon, não acaba nunca o horário ali, né? And I relax, e eu relaxo, descanso. Aí eu relaxo, né? Porque descanso seria rest. Mas enfim. I like to watch the television or read a book. Então, eu gosto de assistir a televisão ou ler um livro. Então, vamos para as dicas, né? Lembrando que entre um verbo e outro, eu coloco o to para o segundo verbo ficar no infinitivo. Ó. Eu gosto de assistir. O assistir é infinitivo, então eu tenho que botar o to na frente. Eu tenho exceções, é claro, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu poderia também dizer I like watching e dá na mesma com ing, mas vai significar ainda eu gosto de assistir e não eu gosto assistindo, como todo mundo vê o ing e sempre acha que é o gerúndio, né? Andando, cantando, dormindo, mas não é sempre assim. Vou até fazer um vídeo sobre isso, quando que é gerúndio, quando que não é. The television, eu posso também falar the TV, né? Or read a book, né? Lembre-se que quando eu estou falando no geral numa frase, quero dizer eu vou usar o a, o a, né? Ou a, ou o an, tá? Já tem um vídeo, eu vou linkar aqui também sobre esse assunto. E aí eu não vou dizer read one book, ok? Eu só uso esse one na frase se eu quiser mesmo me referir, tipo $1, que eu preciso especificar que é um número mesmo. Aí dá ênfase na questão do número, aí eu posso usar o one, ok? On Friday evenings,
à noite. Eu não falo on Friday in the evenings, porque vocês devem ter aprendido que eu uso in the morning, in the afternoon, in the evening e at night, né? Mas eu não preciso usar essas preposições, enfim, antes da noite, tarde, manhã e tal, se eu tenho o dia da semana antes. Então, on Friday evenings, ok? Ou direto, in the evenings, ok? I like to go for a drink, eu gosto de ir para um drink, né? Sair para um drink, ir beber um drink, enfim. With my friends, although, apesar de, né? Sometimes I am very tired, que às vezes eu estou muito cansado, ok? Poderia abreviar ali, né? I am, eu poderia dizer I'm very tired. On Saturday morning, então, no sábado de manhã, mesma coisa que eu já falei das preposições, né? I wake up já sabem, né? At 10 o'clock and I read the paper. Às 10 horas e eu leio o jornal. Que esse paper é a abreviação de newspaper, ok? E eu não preciso dizer aqui que é 10 da manhã, 10 da tarde, ou enfim, porque, ó, tá dizendo já que é on Saturday morning, que é no sábado de manhã. E tá dizendo que tu acorda. Provavelmente tu vai estar acordando de manhã, não precisa especificar. Assim como se eu tô almoçando com alguém e eu digo, hoje às 4 horas eu tenho um appointment, né, com o meu médico, my doctor. Eu não preciso dizer que é às 4 p.m. ou 4 in the afternoon, né, que é às 4 da tarde. Porque já passou às 4 da manhã, então com certeza vai ser às 4 da tarde. Até porque provavelmente às 4 da manhã o teu médico não ia estar trabalhando, né? Seguindo, então. At 12 o'clock, I have lunch. Olha ali o que eu falei. O mais normal é I have lunch, ok? Mas tem gente que diz I eat lunch, I eat breakfast. Eu não vou ficar julgando. Usually, I eat a sandwich. Aqui é outra coisa, né? Geralmente vocês aprendem que vocês têm que usar o pronome, né? A pessoa, o sujeito. Depois, o advérbio de frequência, né? Por exemplo, usually, never, sometimes e tal. E depois o verbo, complemento, enfim. E que, provavelmente vocês devem ter aprendido, que o único que eu posso usar antes do pronome é o sometimes. Mas também eles usam os outros, né? Então quem sou eu para julgar e dizer vocês estão errados? Então às vezes eles usam, vamos dizer, errado, entre aspas, né? Olha ali a preposição que eu falei, ó. In the evenings. Então, ó, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ok? Lembrando que o the, quando eu tenho uma próxima palavra que começa com vogal, geralmente ele puxa para um the. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui também. Então, in the evenings, quando no fim do filme que tá escrito the end, então não é the end, é the end. Ou às vezes eles usam o the para algumas outras coisas que vocês assistem o vídeo aí que vocês vão saber. I like to go to the cinema or theater. Então, cinema é mais para o inglês britânico. O inglês americano falaria movies ou movie theater, tá? E theater é outra palavra que se escreve diferente no inglês americano. Esse texto é em inglês britânico, então a pronúncia é basicamente a mesma, apesar de, claro, que os britânicos têm aquele sotaque, né? Theater, sei lá. Mas no americano eu escreveria da forma que vai aparecer aí pra vocês, tá? Um pouquinho diferente, apesar da pronúncia ser a mesma. Mesma coisa em center, né? Que eu escreveria da mesma forma. No americano com T-E-R, né? T-E-R. E no britânico, T-R-E, ok? T-R-E. Eita, lelê. Último parágrafo, aleluia. Esse vídeo tá longo, mas é que, pô, espero que vocês gostem, que eu tô tentando dar as dicas aqui, né, meu filho? Então, on Sundays, I go to my mom's house. Esse mom é mamãe, né? Que também pode ser mommy ou mom, ok? She lives in London too. Ela mora em Londres também. Eu poderia dizer she also lives in London, né? O também, no final da frase, eu uso to, mas mais no começo, né? Eu vou usar o also no meio da frase, enfim. Que é o mesmo significado. We usually have lunch together. Olha o que eu falei. Normalmente, esses advérbios de frequência, eles vêm depois do pronome, ó, e antes do verbo. Ó. We, pronome, usually, advérbio de frequência, e depois verbo have, ok? Que poderia ser outro verbo. We have lunch together, juntos. Sometimes my sister goes to my mom's house with her children. Então, às vezes, minha irmã vai para a casa da minha mãe, mesma coisa que o possessivo genitive case que lá que eu tinha falado, né? Com as crianças dela, os filhos dela, ok? Her é um possessive adjective, que é
aquele que vai antes da palavra, no caso, her children, os filhos dela, ok? Eu espero que eu tenha traduzido tudo até agora, porque eu acho que eu fiquei dando dica e esqueci de traduzir. Não me lembro mais, seja o que Deus quiser. Última frase, penúltima. I like playing with my niece and nephew. Então, eu gosto de brincar, né? Playing pode ser brincar, jogar, tocar, enfim. E olha o que eu falei? Eu poderia dizer I like to play ou I like playing, ok? E não vai significar jogando, brincando. Quer dizer, eu gosto de brincar, jogar, tá? Não tem nada de gerúndio, né? O nosso em português, né? With my niece and nephew. Com minha sobrinha e sobrinho, ok? On Sundays, I usually go to bed at 8 o'clock. Então, on Sundays, nos domingos, eu costumo, né? Eu geralmente, na verdade, né? Eu geralmente vou dormir às 8 horas. Ó, não precisa dizer que é de noite, porque a gente vai dormir de noite, geralmente, né? A não ser que tu trabalhe de madrugada, aquele negócio todo. Mas, enfim, as dicas são... go to bed é ir dormir. Eu não falo go to sleep, eu falo go to bed. É uma expressão que significa ir dormir. Tá? E olha como é que eles falam, geralmente. I go to bed, né? Mas se tu falar I go to bed, também tá perfectly correctly. Perfeitamente corretamente. Não, perfectly correct. Perfeitamente correto, certo? Então, go to bed ou go to bed é 8 o'clock. Então, às vezes, eles falam as palavras que terminam com T e não falam, ó. É 8 o'clock. É 8 o'clock. Né? At 8 o'clock. Eu posso falar soando o T ou puxando para um R, at 8 o'clock, at 8 o'clock ou at 8 o'clock, que não se escuta o T, ok? E aí juntei também lá o T com o o'clock, ó. 8 o'clock ou 8 o'clock. 8 o'clock, sem ter o som do T também poderia ser. Mas se quiserem falar 8 o'clock, também tá bom. Gente, esse vídeo ficou longo, espero que vocês me perdoem. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Como vocês sabem, eu usei essa imagem, esse textinho do site aulafácil.com, como tá escrito aí. E, enfim, se quiserem mais ver sobre o site, é só acessar lá, aulafácil.com. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, deixem nos comentários, né, suas sugestões para os próximos vídeos e se inscrevam no canal.